Fala, galerinha! Vamos lá, mais uma aula aqui do nosso módulo 8, módulo sobre área de figuras planas, tá? Na aula de hoje a gente vai falar sobre área de um círculo. A aula anterior a gente abordou o conteúdo sobre comprimento de uma circunferência, tá? Então, qual é a diferença entre círculo e circunferência? Circunferência é um conjunto de infinitos pontos que se distanciam de uma mesma medida do ponto central e forma esse contorno circular aqui. E o círculo é a região que liga esses pontos ao ponto central. Então, é a região interna toda que eu tenho, tá ok? Então, circunferência é o contorno, círculo é a região circular como um todo. Nós temos algumas características aqui, tá? Eu tenho o raio, a corda e o diâmetro, que faz parte tanto da circunferência quanto do círculo, tá? Principalmente raio e diâmetro são importantes nos dois, porque a gente utiliza no cálculo. Raio é a medida que vai do centro à extremidade do círculo ou circunferência, tá? E o diâmetro é uma medida que vai de uma extremidade à outra, passando pelo centro. E a corda é um segmento que liga um lado ao outro, mas que não passa pelo centro da circunferência. Ok? Isso aqui a gente já havia visto na aula anterior. Então, vamos lá. A área do círculo ela é calculada por meio desta fórmula aqui, que é π vezes raio ao quadrado, mas como que eu chego nessa fórmula, o porquê dessa fórmula aqui? Essa imagem que eu coloquei, ela faz parte de um laboratório que a gente iria fazer se estivéssemos presencial, tá? Então, eu tenho um círculo, eu dividi esse círculo em 8 partes e peguei essas partes e coloquei elas da forma que está aqui na figura, tá? Notem que, ao encaixar essas figuras, isso aqui se assemelha bastante a um paralelogramo, tá? Se vocês observarem aqui, minha linha não está perfeita, mas se vocês observarem, isso aqui se assemelha a um paralelogramo. Como que eu calculo a área de um paralelogramo? Base vezes altura. Quem é a minha base aqui nesse paralelogramo? Se a gente olhar, aqui eu tenho as pontas da nossa circunferência, do nosso círculo. Então, eu tenho isso aqui, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Então, eu teria, na verdade, metade em cima, metade embaixo. Então, o meu comprimento aqui é o comprimento da circunferência dividido por 2. Tá? A minha base é o comprimento da circunferência dividido por 2. E a minha altura vai da pontinha aqui do meu triângulo até a extremidade dele, ou seja, isso daqui representa o nosso raio, tá? O comprimento da circunferência, eu posso substituir ele por 2 vezes π vezes raio, que é a fórmula que nós aprendemos na aula anterior. Então, eu teria a área igual a 2 vezes π vezes raio, dividido por 2 vezes o raio. 2 em cima, 2 embaixo eu posso cortar, e aí eu teria R vezes π, que seria a nossa fórmula, π vezes raio ao quadrado. Tá? Então, a nossa fórmula ela vem dessa demonstração aqui. Tá? Quanto mais eu dividir o círculo aqui em mais partes menores, tá? Eu vou ter mais semelhante a um paralelogramo a figura que eu estou montando. Então, aqui vem a nossa fórmula. Como que a gente vai trabalhar essa fórmula? Vamos lá, ó. Determine a área de um círculo cujo diâmetro mede 8 centímetros. Então, diâmetro mede 8. Cálculo da área é dado pelo π vezes raio ao quadrado. Então, eu preciso ter o raio. Tá? Se eu tenho o diâmetro valendo 8, o nosso raio ele vai medir 4 centímetros, que foi abordado na aula anterior. Lembram? Diâmetro é o dobro do raio, o raio é a metade do diâmetro. Então, eu vou ter aqui área igual a π vezes 4 ao quadrado. O valor do π ele é 3,14,
ele pode ser 3,1, assim como ele pode ser 3. Isso vai depender de cada exercício. Notem que aqui ele não traz o valor do π, então eu não substituo. Como na aula anterior, eu levo o símbolo do π até o final. Então vai ficar 4 ao quadrado 16, 16π centímetros quadrados. Essa é a área deste círculo que está sendo descrito aqui. Vamos supor que o exercício trouxe que o π vale 3. Então, como que ficaria? A área seria igual a 3 vezes 4 ao quadrado. A área seria igual a 3 vezes 16. A área seria 48 centímetros quadrados. Ok? Quando o exercício trouxer o valor do π, eu substituo. Quando não trouxer, eu levo ele até o final, sem problema algum. Vamos lá, mais um exemplo aqui para vocês. Se a área de um círculo é 36π centímetros ao quadrado, quanto mede o raio dele? Então, gente, eu tenho que a área é de 36π centímetros quadrados. Então, eu vou lá, ó. A área é igual a π vezes raio ao quadrado. Vou substituir. A área é 36π, que é igual. O π, eu não tenho o valor do π, então eu vou deixar o símbolo mesmo, vezes o raio ao quadrado. Eu preciso encontrar o raio, então é uma equação isso aqui. Eu vou isolar esse r. Esse π está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 36π dividido por π é igual a r ao quadrado. π em cima, ele elimina o π embaixo, por se tratar de uma divisão. Então, nós ficamos com 36 igual a r ao quadrado. A potência, ela passa para o lado de lá como raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de 36 igual a raio. Raiz de 36 é 6, 6 é igual a r, ou seja, o nosso raio, ele mede 6 centímetros. Ok? Então, vai ter situação que eu vou ter o raio ou diâmetro e eu vou precisar encontrar a área. E vai ter situação que eu vou ter o valor da área e eu vou precisar encontrar o raio ou o diâmetro. Tá ok? Vamos lá. Próximo exercício aqui. Em uma mostra de arte, o artista pediu um fundo circular branco de 3 metros de raio para executar a sua obra. Os curadores viram que um galão de tinta branco é suficiente para pintar 56 metros quadrados de área. Um galão seria suficiente para 2 demãos? Considere π como 3. Então, galerinha, nós temos um círculo, tá? Esse círculo ele vai ser pintado, tá? Primeira coisa, como aqui ele fala, quando eu falo de região, quando eu estiver pintando algo, cobrindo algo, eu estou falando da área. Então, a primeira coisa, nós vamos ter que determinar a área deste círculo que eu tenho na problematização, certo? Ele tem raio 3. Então, ó, a área vai ser igual π vezes o nosso raio, que é 3 também, ao quadrado. Então, vai ficar 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27 metros quadrados. Tá? Então, a área do círculo que ele tem ali para expor a obra dele é de 27 metros quadrados. Se eu pintar uma vez, eu vou usar os 27 metros quadrados. Como ele fala para passar 2 demãos, eu vou ter que fazer isso aqui vezes 2. Então, o que eu vou usar vai ser o equivalente a 27 vezes 2, que vai dar 14, sobe 1, 54 metros quadrados. Tá? É o que eu tenho para pintar. O galão, ele pinta 56 metros quadrados de área. Então, um galão seria suficiente?
Sim, 1 galão seria o suficiente, porque ele consegue pintar 56 e a nossa área é 54 metros quadrados. Ok? Vamos lá. Próximo exercício aqui. Para um círculo de área 144 centímetros quadrados, determine o seu comprimento. Galerinha, eu quero saber o comprimento desse círculo. Comprimento é o que a gente trabalhou na aula anterior. Então, nós vamos ter muito aqui as duas fórmulas trabalhando juntas. Tá? Por quê? Eu tenho a área. Eu quero calcular o comprimento. O comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. Tá? Eu preciso do raio. Eu tenho essa informação? Não. Só que como eu tenho a área é π vezes raio ao quadrado, eu consigo encontrar o raio. Encontrando o raio, eu consigo encontrar o comprimento. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 144π é igual a π vezes raio ao quadrado. Esse π está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 144π dividido por π é igual a raio ao quadrado. Corto, tá? Fica o 144 aqui. A potência passa como raiz. Então, vai ficar 144 é igual ao raio. 12 é igual ao nosso raio. Então, eu determinei o valor do raio. Se o raio vale 12, agora eu consigo encontrar o comprimento. Comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. Comprimento, 2 vezes 12, 24π centímetros. Se eu tivesse aqui o valor do π, eu iria substituir e calcular. Como eu não tenho, eu deixo o símbolo mesmo. Tá ok? Então, galerinha, nós vamos ter muito isso, as duas fórmulas trabalhando juntas, tá? Quando que eu vou saber que eu tenho que usar comprimento? Quando eu vou saber que eu preciso usar a área? Vamos lá, vamos diferenciar. Quando eu citar o contorno, quando eu falar que alguém está dando voltas em torno de algo circular, isso é o comprimento. Tá? Quando eu estiver pedindo a área ou região aqui, quando eu citar área, algo ao quadrado, eu estou me referindo à região interna. Então, eu estou me referindo à área. Tá? Então, comprimento é o contorno. Área é a região como um todo. Então, vocês têm aí página 90, 91, 92 e ATC 25 para estar realizando. Certo? Galerinha, até mais, valeu, até a nossa próxima aula.